O Newton vai fazer a leitura para a gente. Se for livro, ele falou Rinha de Luz. Pode começar, Newton. Pode aumentar um pouquinho mais, Guilherme, por favor? Tá ótimo. Página de Vinha de Luz, lição 108, operemos em Cristo. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome de Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. É Paulo, na sua epístola a Colossenses, capítulo 3, versículo 17. À espera de resultados, depois de expressões e ações reconhecidamente elevadas, pode provocar enormes prejuízos em nossa romagem para a suprema luz. Enquanto aguardamos manifestações alheias de gratidão ou melhoria, somos suscetíveis de paralisar nossas próprias obrigações, desviando-nos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. Quanto seria possível distribuamos o bem, entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. É perigoso estabelecer padrões de reconhecimento para corações alheios, ainda mesmo quando sejam preciosas joias de nosso escrínio espiritual. Em nossa expectação ansiosa por enxergar a soma de nossos gestos nobres, podemos parecer egoístas, ingratos e maldizentes. Copiemos o pomicultor sensato. Preparemos a terra, auxiliando-a e adubando-a. Em seguida, lancemos ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele cuidará das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anular-nos-á o serviço, através de processos naturais, adiando a realização de nossos desejos em virtude de razões que desconhecemos. O pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se colherá flores ou frutos de suas obras no quadro do imediatismo humano. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. Cumpramos, assim, nossa tarefa, por mais alta ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir. Vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo a todos, aos benfeitores amigos da nossa abençoada casa de André Luiz, a oportunidade de nos confraternizarmos nesse dia de escola de médiuns, onde estudamos e nos preparamos para melhor compreender a tarefa mediúnica que abraçamos, ou mesmo aprimoramos, Senhor, os nossos conhecimentos, a fim de buscar-te e compreender-te cada vez mais. Suplicamos, Senhor, que abençoe nossa querida Nádia, seja ela a intérprete de tuas lições, e que nossos corações estejam receptivos e preparados para bem compreender e receber os ensinamentos da noite de hoje. Iluminai-a e ilumina toda a humanidade, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Que assim seja. Assim seja. Nádia, querida, com você agora. Ô, Guilherme, você me ouve bem? Ouço muito bem.
Pois é, eu não estou te ouvindo. O texto eu acompanhei e tal, não, a prece me escapou. Eu não sei. Foi só você que teve dificuldade de ouvir a prece ou os demais tiveram dificuldade também? É o quê? Eu ouvi a prece Eu estou aqui normal. mexendo no meu volume para ver se eu... Mas ele já está no máximo agora. Eu ouvi prece... muito bem a prece. Ah, tá. Então, É vamos porque lá. a Mas minha eu estava internet- ouvindo muito bem a Úrsula, a Denise, a Ana. A minha internet deu uma falhada na hora que o Newton estava terminando de Não ler a entendi, página. não entendi nada, mas vamos em frente. Pode seguir, pode começar. Ah, tá bom. Então tá. Então, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Podemos juntos agora enviar nossas vibrações de gratidão ao nosso querido mentor André Luiz, aos nossos outros mentores queridos, José Grosso, Garcês e todos os demais companheiros nossos, mas eles é que nos dirigem e nós somos muito gratos por isso, por todas as oportunidades e as luzes com que eles nos acumulam os estudos e até os nossos passos. Então, nós estávamos no 8º capítulo, mas agora nós estamos no 9º capítulo, porque Guilherme já falou sobre o 8º. Que mesmo que existe no 8º, hein? A queda de Acelino. Isso, a queda de Acelino. E há lá um outro elemento que daqui a pouco nós vamos ver qual é, que está repetido aqui também neste 9º capítulo. Eu gostaria que vocês me dissessem de que trata esse 9º capítulo. Mas vocês insistem em falar todos juntos, não é só para me complicar, me confundir. São impressões de vida por espíritos É o aqui na quê? Terra. São impressões de espíritos que viveram aqui na Terra. Olha, eu não estou te ouvindo, desculpe, minha querida. O seu aproveitamento ou não, as oportunidades que tiveram. Alguém que está É o ouvindo ruído direito? de fundo, Vladimir, que está dificultando a Nádia. Ele falou que são espíritos que também tiveram dificuldades no uso da mediunidade. Eu estou quase tentando o laptop, porque está difícil. Mas vamos em frente, vamos tentar um pouco mais, hein? Guilherme, é melhor ela reiniciar o equipamento que ela está fazendo, entendeu? Reiniciar. Olha, o Marcos é Marcos Davi? D'Amico. É o Marco, é outro Marco. Pois é, eu estou tentando aqui ouvir. Mas ela me ouviu, então. Talvez eu vou... Espera aí, eu vou tentar o laptop, espera aí. Então, enquanto ela vai fazendo isso, pode falar, Olívia. Todos faliram, como esses da agora, né, também, faliram como lá na frente o Acelino, né, na missão que vinham cumprir aqui na Terra, né, quer dizer, são situações idênticas. Tudo isso, o que é que a Olívia está dizendo? Ela está falando, Nádia, ela está falando, querido, enquanto você prepara aí. São situações idênticas, faliram na missão que tinham sido preparados lá no nosso lar, e quando reencarnaram, não conseguiram levar a termo os seus compromissos. São peculiares, né? Mas tem diferenças, mas, no fundo, como é que eu vou dizer? A situação é a mesma, não cumprir, falir na hora em que havia necessidade de, vamos dizer, vencer as dificuldades que encontraram, né? E mesmo tendo todo o amparo que tiveram, que foi muito grande, assim mesmo faliram na sua missão. Essa última parte, você estava falando dos que faliram e depois desencarnaram, estão no plano espiritual,
Não é isso? Agora, essa última parte eu não consegui Essa última captar. parte mesmo tendo sido preparados, né? Orientados, Sim. com todo o amparo, assim mesmo chegou aqui, o abafamento foi tão grande e também a distração, não, talvez a falta de disciplina, talvez a falta de disciplina fez com que eles falissem, né? Não sei. Você acha que o assunto que faltou a todos eles foi a disciplina? O problema de todos foi a disciplina? Não, foi a disciplina, sim, conforme Emmanuel fala para nós, repete, e a falta de permanecer estudando, levando aquilo a sério mesmo, né? Lembrando do plano espiritual, não conseguiram, a gente não sabe, né? Pode acontecer com qualquer um de nós, mas eu acho que foi por aí. Tem mais coisa, lógico. Muita queixa, viu, Nádia? Eles, ao invés de se ajustarem ao serviço, eles acabaram se queixando, se detendo aos obstáculos, né? Aos espinhos do caminho. Olha, eu vou desligar agora o desk, porque eu vou tentar o LEP. Não, tá você pode entrar em paralelo, Nádia. Você Os vai dois criar podem ficar juntos? Pode, Outro dia você, não deu, não. Vamos você ver. entra por outro, pelo computador, e aí fica com os dois de quando você usa o melhor. Quem mais pode comentar aí o que a Nádia perguntou? Eu acho que eram as médiuns, né, que fazem as suas Estou declarações. clicando em iniciar a reunião. Elas declaram ali que, de certa forma, perderam a oportunidade do trabalho por deixar se irritar com as contendas domésticas, não souberam se equilibrar na relação familiar e com o marido, companheiro, né? A outra médium, o outro médium que quando perdeu a companheira, ele se sentiu muito desvitalizado, porque mantinha assim, de certa forma ele se mantinha muito ligado emocionalmente e vibratorialmente com a companheira, e quando ela desencarnou, ele se ligou a uma outra pessoa que efetivamente não teve um comportamento muito adequado, arrastando ele para uma série de atividades, né? Sexuais. De quem você está falando, Newton, exatamente? Estou falando do último caso de um médium que narra a dificuldade que ele teve de manter-se equilibrado no trabalho mediúnico, porque a companheira dele desencarnou, Isso, a Adélia. Que era o esteio dele, né? E, de repente, ele acabou, em segundas núpcias, se consorciando com a mulher que o levou para desequilíbrios sexuais, né? E ele se vinculou a entidades mais complicadas, né? De baixo nível vibratório, prejudicando o trabalho mediúnico dele, né? Então, tem vários casos assim, né? As médiuns, algumas com dificuldade no equilíbrio, na relação familiar, e esse também me deixou assim muito impressionado, a questão dele ter, em segundas núpcias, né? Perdido a possibilidade de dar continuidade ao trabalho. Eu vejo assim como uma coisa relevante para nosso apontamento. Olha, Nádia, você tem que só ter cuidado se eu você estou agora nos dois. Isso, mas se não mantém o áudio aberto dos dois, porque pode dar microfonia, viu? Não está dando nem fonia, nem micro, está dando nano, entendeu? Não, mas o que acontece? Um serve para você falar, se você quiser, mas não pode botar os dois para ouvir, porque um alimenta o outro. Sim, por exemplo, eu estou ouvindo a minha voz de novo depois, vocês devem estar ouvindo também. Eu queria estar ouvindo aqui pelo LEP. Tira o som de um deles.
Você não tem esse equipamento, não, que ajuda? Não, não tenho isso, não tenho isso. Ajuda muito, porque vai direto para o ouvido. Pois é, meu querido, pois é. Bom, eu estou tirando agora o som do 10. Eu vou tirar de um deles, seu. Qual que você quer que tire? O que estava antes ou o que você botou depois? Eu quero ver se o que eu coloquei depois é que fica melhor, mas eu ainda não peguei as imagens. Agora eu peguei as imagens. Tá, eu tirei o som de um deles, tá? Ou seja, Sim. Não vai dar mais microfonia, mas você pode ouvir por um e por outro. Bom, agora eu estou vendo todo mundo, mas... Alguém fala aí, por favor, comigo? Está ouvindo, gente? Você consegue ouvir? Melhorou um pouco, melhorou um pouco. Então, vamos lá. O Newton estava falando sobre o caso da Adélia, não é? A esposa que desencarnou, e que era digamos assim, o alimento espiritual, o alimento vibratório, magnético para o marido, né? E o que mais? Ninguém fala mais nada desse senhor? Nádia, eu achei também muito importante a parte aqui, logo no início, né, de uma das médios, né, também, que por negligência, assim, botava obstáculos, né? Ah, não posso ir porque meu marido está reclamando, minhas filhas estão se intrometendo, quer dizer, botando desculpa para não ir para a reunião. Quando, mesmo que haja esses problemas, nós temos que procurar harmonizar em casa e procurar ir, né? Que já aconteceu acho que com quase todos nós acontece. Às vezes surge um problema na hora, assim, que você não está nem esperando para te impedir de ir. A gente tem que fazer o esforço, né? Lembrar, fazer uma oração, cantar um hino, e aquilo vai amenizando, e a gente já consegue fazer aquilo que está desejando. Agora mesmo, meu computador também deu um monte de atrapalhos aqui, que me deixou um pouco fora do meu espaço. Minha filha, eu estou na maior expiação com a internet, você nem sabe. Eu também estou morrendo de medo. Deixa eu falar com vocês sobre uma coisinha que é um ponto em comum sobre todos eles e que está logo no início do capítulo. Deixando a Celina em conversação mais íntima com o Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Qual é a função do Vicente? O Vicente está no 8º capítulo também. Vocês lembram qual é a função do Vicente? O Vicente chegou lá, tinha um sofrimento, ele disse, não se atormente, não fique assim. Lembram disso? Lembro, sim. O Vicente também é médico. Né? Vicente era médico também, né? E foi apresentado a ele, para André Luiz, pelo mentor, para que o acompanhasse nas conversações, né, de enriquecimento. Né? Isso, Newton, porque no início do 8º capítulo, logo no 2º parágrafo, o André diz, ia dirigir-me a Otávio novamente, quando alguém se aproximou e falou ao ex-médium com voz forte, não chore, meu caro, você não está desamparado, etc. Que função é essa? Nos grupos, as pessoas têm funções. Qual é a função do Vicente? Neste caso aqui, qual é a função dele?
De acolhimento, né? Hein? De acolhimento, de De conforto, de consolo, de orientação, de orientação. apacentação. Isso. Aí, Ótimo. agora, depois, nós vamos ver, vamos ficar de olho no Vicente aqui no 9º, tá? Então, vamos lá. Há uma outra questão aqui que é comum a todos eles. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. Que estado é esse? Quase todos. Então, era praticamente a maioria das pessoas que estavam lá, pessoas, quer dizer, os espíritos que estavam lá, e eles todos tinham digamos assim, aspas, comportamento mental assemelhado. Isso é o que a gente chama de pico de consciência. Acontecem coisas. Quando nós estamos preocupados, as coisas acontecem e a nossa preocupação praticamente paira por sobre as nossas questões, as nossas tarefas, não é isso? Às vezes nós não conseguimos fazer as tarefas, não nos concentramos, porque alguma coisa, ou que nos interessa muito, ou que tomou a nossa emoção, fica no pico de consciência, sobrevoando, às vezes sobrepondo-se a nós, às vezes é difícil até a concentração para a prece. Alguém já experimentou isso? Pois é. É porque aí nós deixamos que alguma coisa tenha ficado no chamado pico de consciência e, como nós não temos tanto preparo assim, digo de minha parte, né? Aí fica essa coisa assim, com essa dificuldade. E a gente se esforça bastante, pede bastante aos amigos espirituais, aí eles vêm, potencializam, é uma festa, maravilha, né? Depois tem uma senhora que é uma velhinha simpática, a dona Mariana. Vocês lembram qual é a questão da dona Mariana? Quem foi que já falou no caso da dona Mariana? Qual era a dificuldade? Era uma dificuldade familiar, não era? Isso, foi a que eu falei no início, que ela não conseguia ir às reuniões por impedimento das filhas, do esposo, que implicava naquele momento, mais ou menos isso, né? Não está falando, não está assim como eu estou dizendo. Então, aquilo para ela seria obstáculo, quando, na verdade, poderia suprir isso, ou fazendo uma prece, ou até cantando hinos, não sei, e enfrentar, e sair, né? Não sei, acho que é por aí. Depende muito do estado de ânimo da pessoa, também da vontade, tem que haver o querer. Depende também... Né? Termine, querida. Isso mesmo? Lívia? Oi? Termina. Não, tem que haver o nosso querer, a nossa vontade de realizar aquilo, que muitas vezes acontecem vários impedimentos para que a gente não saia, porque nós somos assediados, sabemos disso, para não seguir naquele caminho, e colaboramos também, sintonizando, se deixando levar por aquele momento que não foi possível você sair, não te impede. Você se deixa levar por aquilo. Quando não, a gente tem que lutar, né? Orar, fazer qualquer coisa para que mude aquela sintonia. Isso, vamos pensar familiar, aqui, né? Vamos pensar aqui nos empecilhos ou nos desafios que a dona Mariana sofreu. A oposição da família nós já sabemos, né? Para a tarefa mediúnica que ela queria exercer. Acredito que sim, mas havia mais, teria que ter mais querer. Tinha que querer mais, tá bom. Quais eram, então, no quadro familiar, o que se apresentou a ela? Dificuldades que ela não soube. Vamos definir aqui o que ela tinha que enfrentar, que ela não conseguiu superar, pelo visto, né?
Nádia, eu vi assim que ela faz uma narrativa aqui que eu acho que é impressionante isso, e diz respeito muito da nossa necessidade. Para trabalharmos com eficiência, é preciso saber calar antes de tudo. E Isso. ela antes fala, são muito mais contagiosas que as nossas palavras, os nossos atos, tá vendo? Isso, Ela mas fala, isso já não é, nossa, essa não é a dona Mariana falando. nossa, É a amiga Mariana, dela. sim. É aquela outra senhora. E depois a Mariana fala, né? Para trabalhar com eficiência, né? Tornou a companheira, né? Sensato. É preciso saber calar. Calar Saber antes calar. de tudo. Mas eu queria que nós detalhássemos quais foram os desafios, que coisas as pessoas da família fizeram e que ela acabou sendo, digamos, incapaz de superar. Uma das coisas, Nádia, Oi? coisas foi a indiferença da família dela pelas coisas espirituais e ela se irritava. Mas a indiferença já era outro caso. Nós estamos falando do primeiro caso, da dona Mariana. Não é a Mariana esse aqui? A dona Mariana é o primeiro caso. Nádia, Oi. ela teve que lutar contra a revolta e o ciúme do marido. E isso também levou a mobilizar as filhas. A revolta e o ciúme do marido impediam que ela fizesse trabalho mediúnico, levando também as filhas mobilizando as filhas contra ela. Isso. Qual é o nome dessas coisas que eles fizeram? O marido, que é o Amâncio, né? Como é que foi o comportamento do Amâncio? Muito bem, ele se opunha, implicava. Aí, o que acontecia com ele? Quando ele ficava assim, mais tocado, mais, não diria zangado, mas com mais refratado ao trabalho mediúnico da dona Mariana, vocês lembram como é que ele ficava? Ele ficava com crise de neurastenia, lembram? Sim. Ela aqui não diz que ele tivesse sempre neurastenia. Então, isso aqui pode ser um caso de uma doença psicossomática. Ele ficava com tanta raiva, tão incomodado, que aí ele tinha esta reação somática. Tá? Todo mundo acha que isso é possível, nós aqui não temos certeza, mas isso é possível. É bom para nós analisarmos os quadros. Ninguém acha possível. Acho que Eu acho possível. Ele fala que agravava-se, né? Agravava-se a neurastenia. Isso, ele era neurastênico que acabava agravando. Exatamente. Que é uma consequência psicossomática, porque potencializava o que ele já tinha como uma tendência orgânica, psíquica e tal. Com certeza que as situações emocionais trazem efeitos psicossomáticos para o indivíduo. Exatamente, Úrsula. Exatamente. Aí, como é que era a história que ele também acabava influenciando as filhas contra a dona Mariana? Como é que nós chamamos isso atualmente? Afastar um pai ou uma mãe dos filhos. Muito bem. Ele praticava alienação parental. Nádia, mas também havia, Nádia, dá licença, não havia também influência espiritual, não, nesse meio tempo aí, com eles? Com eles? Tudo aqui pode ter influenciação espiritual. Agora, mesmo com influenciação espiritual, como o Marcos lembrou, potencializa. Não é justificativa, né, Nádia? E também nós não podemos... Ele praticava manipulação, né, Nádia? Sim. Manipulação emocional. Sim, porque ele queria dominar o núcleo familiar de acordo com o que ele pensava. O que ele pensava? Que ela não podia, não devia, aspas, menosprezar a família
para fazer trabalho mediúnico. Aí, automaticamente, ele manipulava a família em relação a essa situação que era favorável a ele. Exatamente. Por isso que ele é manipulador. Manipulador. Aí depois... Vamos falar dessas 3 senhoras aqui nessa ordem, porque nós já falamos todos, quase, né? Essa outra senhora que diz assim, olha, nossos pretextos para fugir às culpas. Ela está aconselhando a dona Mariana. Vocês não leram o capítulo, fica mais difícil da gente analisar assim. É possível estar circunstante atender obrigações mediúnicas. Todavia, ponderou uma das senhoras... Bom, agora eu não estou ouvindo. Sempre temos... Fala alto, Jesus, pelo amor de Deus. Ela lembrava que tínhamos sempre recursos e pretextos para fugir às culpas, porque nós estamos sempre nos desculpando quando estamos com preguiça, quando não temos muita vontade de fazer. Sempre colocamos a culpa em alguma coisa ou em alguém. Essa nossa doença se chama desculpismo. E aqui também ela diz que nós precisamos encarar os problemas com realismo. Isso se chama racionalização. Eu identifico o assunto, analiso e uso a razão para me aproximar dele com mais precisão, com mais nitidez e, naturalmente, descobrir por mim mesma alguma proposta de solução, algum caminho. Né? Aí, depois, ela sugere qual é a solução que essa senhora dá para a dona Mariana. Ah, mas você pode sempre achar um motivo, não é? Um jeitinho de fazer alguma coisa. Lembram disso? Sempre vem um socorro. Não lembram, hein? Sempre nós temos um socorro. Às vezes, pode ser de alguma pessoa nos dando assim, uma certa orientação, ou o plano espiritual mesmo intuindo. Isso, no caso, essa sim. Nos comprometemos a fazer. Isso, no caso, essa senhora. Desculpe. No caso, essa senhora, que é a interlocutora da dona Mariana, nesse primeiro grupinho que o André se aproximou, ela diz assim: ô Mariana, mas é sempre possível alguns minutos na semana, com boa vontade, e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Exato. Às vezes, isso aqui é bem lógico, né? É bem razoável. Em condições regulares de temperatura. Porque, às vezes, a pressão do marido, das filhas, isso é o campo da emoção, gente. Às vezes, a pessoa fica muito mobilizada. Mas ela aqui diz assim, alguns minutos na semana, a gente pode criar... Ela está dizendo o seguinte: escolhe, separa racionalmente um pedacinho do seu dia, de um dia, dos 7 dias da semana, e faz isso, para dedicar. Aí ela tinha que ver se ela já tinha feito tudo que a família precisava que ela tivesse feito, que eles não estivessem vendo. Exatamente. Aí depois ela disse, tem boa vontade. Boa vontade é suficiente? É bom, mas não é suficiente. Hein? É bom, mas não é suficiente. Isso. Quem disse isso, Guilherme? Eu. Quem disse, eu não sei. É você? Você é bem modesto, acabou de tirar uma ideia de Joana de Ângeles. Ninguém menos que Joana de Ângeles. Isso aqui é sintonia fina, né? Isso aqui é sintonia fina. A Joana, e aí o Divaldo publicou, é um opúsculo, é uma coisinha assim muito fina. O Divaldo Joana fez uma palestra em uma casa espírita e era sobre as orientações, as questões para a casa espírita. Aí a Joana fez aquele triângulo que é qualificar,
espiritizar, humanizar e espiritizar, não é isso? Nesse qualificar, a Joana fala da boa vontade. Não adianta você ter boa vontade se você não se qualificar. O que adianta você ir para um profissional muito simpático, gente boa, se ele não tem competência técnica? Você vai a esse médico? Eu penso, sabe em que também? Aqueles, como é que é, operadores de voo que ficam ali fazendo assim para o piloto, para a gente levantar voo. Eu também não quero. Eu quero até um antipático que saiba fazer aquilo. Então, é isso que a Joana diz. Boa vontade é importante, mas não é o principal requisito. Então, vamos lá. Aí, depois, algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Como é que é isso aqui? Nádia, eu me identifiquei muito com esse trecho aqui, porque... É o quê? Eu me identifiquei muito com esse trecho aqui, porque eu acho que ela que está falando que a gente, muitas vezes, se desculpa que a gente tem o serviço e fica tentando conciliar. Mas, às vezes, a gente precisa conquistar os entes queridos do lar através de gestos de amor, de sacrifício e boa vontade, para que eles, em contrapartida, nos liberem, né, para o trabalho que a gente quer fazer. Aí você tem que ter, sabe o quê? Paciência. Porque nós temos casos vários, né? Divaldo, de vez em quando, conta vários, inclusive ele próprio, lá com a questão do irmão ou daquele obsessor e tal. São décadas. E você fazer isso, décadas, já é difícil em princípio. Mas você fazer isso dentro da família, na mesma casa, olha, como diz o filósofo, tem um plus aí de dificuldade, né? Mas, como diz Emmanuel, o primeiro trabalho começa no lar, né? Começa no lar, pois é. Bom, aí foi você que falou a disposição para o sacrifício, que é o que essa senhora, ela é conselheira da dona Mariana. Depois ela vai contar a história dela. É interessante como vão mudando, assim, alternando os papéis na relação dialogal, né? Aí ela disse, é isso que você queria, né, Guilherme? Disposição para o sacrifício. Gente, alô! Conquistar entendimento do esposo, que às vezes é uma rocha na sua frente. Só os esposos, né, minhas irmãs? Vamos deixar só com os esposos, tá? E a colaboração afetuosa das filhas. Aí, acho que foi o Newton que já falou sobre isso, que tem uma frase aqui maravilhosa. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Né? A questão aqui do contágio é que, às vezes, os familiares estão vacinados. Para nós usarmos os termos do momento, os familiares estão vacinados contra isso. Né? Eles se fecham. E aí fica muito difícil você ultrapassar uma barreira, um muro, uma muralha e tal. Né? Aí a Mariana faz uma confissão. Aí ela diz assim, bom, eu tenho que confessar, eu não uso a palavra confessar, que diante dessa incompreensão, claro que ela se sentia mal, ela reclamava. Vocês vejam que aqui é só dureza, né? Porque tem que aguentar esse marido, tem que aguentar as filhas, tem que inventar tempo. Não, tem que ter boa vontade, mas não é suficiente. E não pode reclamar um pingo. O nosso amado mentor, nosso amado André Luiz, ele diz o quê? Você não deve reclamar, porque se você reclamar, você perde a oportunidade
de incorporar os benefícios da prova. É o nosso mentor que diz isso para nós. Por isso, nenhum de nós reclama, porque nós estamos na casa dele e nós não reclamamos. Aí, quem foi que falou aqui que todo mundo tem que ficar calado, né? Foi você, Guilherme? Não foi você, Newton? Saber calar antes de tudo. Você vê, além disso tudo, a pobre da Dona Mariana ainda tinha que calar. Você vê como não é fácil. Às vezes a gente lê assim a história, mas nós precisamos, para compreender o mundo íntimo do outro, os seus padrões reativos comportamentais, a gente precisa analisar com muito critério a história, as reações, o mundo dessa criatura, né? Aí também existe aqui uma outra... Esse saber calar implica em obediência, né? Tem que obedecer para ficar calado, calado. E ainda... Aí tem assim uma frase assim, olha, aplicar a si o que se deseja aos outros. Que lei é essa? De mim para o outro, do outro para mim. É a lei de reciprocidade. A reciprocidade guarda a categoria de lei no universo. Não é? O Pai Nosso está aí, Paulo falou sobre isso, mas não falou desse jeito, lei de reciprocidade. Mas é isso, né? No Pai Nosso, vocês lembram da lei de reciprocidade? Tem aquela frase, fazer aos outros, né, aquilo que quereis que vos façam. Exatamente. Exatamente. Aí depois tem assim, essa senhora aqui, ela está aconselhando a Dona Mariana, né? Mas nós sempre pecamos quanto à medida, lembram? Nós somos exagerados, para lá ou para cá. Por isso que na Antiguidade Clássica se dizia in medio virtus, quer dizer, a virtude está no meio. Buda também dizia isso, porque nós não temos equilíbrio. Se nós tivéssemos equilíbrio, nós não chegaríamos a aconselhar em excesso. Às vezes até dizendo ao outro que o outro deve escolher, dizer, fazer. Não é isso? É o excesso. É o excesso. Que, por exemplo, Platão poderia chamar de temperança. Né? Bom, aí vamos lá. Aí esta senhora conselheira, agora ela passa a expor o caso dela e ela diz que é semelhante ao de Mariana. Vocês lembram por que ela diz que é semelhante ao de Mariana? Tá bom, vamos em frente. Não querem dizer, estão usando, não é isso? Essa história de calar antes de tudo. Estão calando muito. Já estão aplicando, né? Aqui o conselho, tá bom. É que a Olívia falou bem no início. Que é o quê, Olívia? A Olívia falou sobre isso no início, que fomos muito preparados, né? E chega aqui a gente não faz o que preparamos. Nós capitulamos, exatamente. Bom, aí o segundo caso, que é o dessa conselheira da Dona Mariana, que ela diz assim, né? Eu me dei conta de que nós encarnamos não para atender nossos caprichos. Lembram? Não lembro. O que ela faz aqui? Ela faz um exercício de razão, porque ela já tinha feito o de emoção. O de emoção era, agora eu tenho meus caprichos, estou aqui tão bem instalada aqui na Terra, tem tanta música, não tem pandemia, e aí faço isso, né? Aí ela aqui disse, eu tinha caprichos, quer dizer, ela tinha superficialidade na relação com a encarnação, com a existência dela, com o planejamento
de que ela tinha conhecimento, porque o André também nos diz como é que se planejam as nossas reencarnações naquele capítulo específico, lá em Missionários, né? Mas aí, qual é aqui o caso dessa família? Vocês já disseram. Muito bem, indiferença. Aí você vê, um implica demais, o outro não fala nada, ignora. Estão nas antípodas esses comportamentos. Aí, qual é a reação dessa senhora? Ô, Nádia, é nesse momento aqui em que ela recebeu todas as instruções, né, dos mentores, que antes da gente ensinar, né, é necessário exemplificar primeiro. Entretanto, ela não fazia isso. Se o marido dizia alguma coisa a ela, ela refutava. Ela continuava aquecendo aquela discussão. Ela não suportava que falasse assim da religião, né, da crença dela, de acreditar. Eu não quero pegar, não quero ler, eu quero lembrar. Ela reclamava, ela achava que a opinião dela era válida, e com isso ela foi se perdendo. Ela não tinha, naquele momento, a humildade, né, de aceitar para poder ponderar. Isso que estava acontecendo com ela, nesse momento, né? Ela não aceitou. Ela era como um circuito fechado, né? Um sistema fechado, não entrava nada ali para ela dialogar, para ela entender qual é a parte do outro, qual é o sentimento do outro. Ela era autocentrada, né? Só o que ela achava, só o que ela pensava, só o que ela queria. Isso tem um nomezinho, né? Lá 913 do Livro dos Espíritos. Muito bem, egoísmo. Egoísmo, é o 913, muito bem. Mas ela, qual era a reação dela? Ela se irritava. A irritação, diz o nosso mentor, que é um passo seguro para nós nos perdermos. Porque quando nós nos irritamos, nós perdemos a capacidade de discernir. Não é? Nós estamos irritados, a gente só vê aquilo na frente. E fica uma espécie de pico de consciência. Não quero ouvir nada, não quero saber de nada, é isso só. Então, ela, por causa disso, que é falta de foco e falta da tal da vontade de fazer, ela não executou, ela faliu por causa disso. Aí você veja, né, como é que nós falimos por coisas pequenas. Quando as coisas são muito grandes, são muito graves, nós prestamos bastante atenção. De um modo geral, nós não caímos aí. Mas nós caímos no nosso relaxamento, na nossa confiança de que nós estamos entendendo tudo, estamos dominando o momento. Mas aí você veja, uma vai cair porque ela se irrita. É certo que às vezes é difícil a gente entrar logo em pressa, mas tem que pensar nisso. Ou então usar aquela água, né, do Chico, né? Tem que encher a boquinha d'água. Mas vamos lá. Nádia, posso perguntar? Oi. Sim, querida. Boa noite. Boa noite. Por exemplo, quando falir na mediunidade, no trabalho mediúnico, vai falir também outras áreas da vida, dos comprometimentos? Ou você acha que uma coisa está ligada à outra, ou você pode só falir na mediunidade e acertar em outras tantas? Não, necessariamente a falência em uma área do seu plano encarnatório, necessariamente não vai afetar os outros, mas dificilmente vai deixar de afetar pelo menos uma outra área. Porque isso nós estamos vendo decorre dos nossos defeitos. Então, os nossos defeitos
o Emmanuel diz assim: nós nos revelamos em tudo o que fazemos, dizemos e pensamos. Então, em todas as áreas do nosso projeto encarnatório, nós podemos deixar a influência ou deixar que um defeito nosso extravase para outras áreas do nosso projeto encarnatório. Mas não é uma obrigatoriedade, entendeu? Não matematizamos isso. Mas é muito provável. É muito provável. É um risco, né? É um risco, é um risco. Então, vamos lá. Então, o caso da Mariana é um caso de intromissão da família, tá certo? E no caso desta senhora, eu nem sei se eu anotei, não sei se ela tem um nome no texto do André, mas, enfim, vamos chamar a conselheira da Mariana, é indiferença. São 2 mecanismos do grupo familiar que comprometem bastante a execução da tarefa mediúnica. Só tem o nome do marido, Nádia, que é Só Joaquim. tem o quê? O nome do marido, que é Joaquim. É o Amâncio. Acho que aqui é Joaquim, o marido. É o Amâncio? É Joaquim. E ela menciona... Amâncio é do terceiro caso. Ela menciona que se perdiam em discussões que acabavam contaminando todo o ambiente. Exatamente. Ficavam envenenadas. Né? E aí, claro, as discussões, né, Guilherme, atraem outras mentes, outras personalidades. Nós todos sabemos disso, né? Aí tem assim, ela diz, vamos lembrar o conselho dos mentores para bem ensinar, exemplificar melhor. Existe uma lei áurea no campo da didática, que é você ter que saber tudo o que você ensina. Necessariamente, você não ensina tudo o que sabe. Em muitos casos, nem deve, porque o aluno não vai conseguir, digamos assim, metabolizar o conhecimento que está ao nível do professor. Então, ele não pode, tecnicamente, ensinar tudo o que ele sabe, mas ele tem que saber tudo o que ele ensina, que é exatamente o que nós estamos aqui estudando no Espiritismo para irmos fazer, né? Porque nós ficamos fazendo palestras sobre o Espiritismo. Nós fazemos. Pois é. Quando vocês me veem lá, assim, alguns de vocês me veem, eu chego lá, fico oro, eu estou pedindo a milhões de espíritos para me ajudarem. E para me ajudarem por causa disso, porque eu vou falar de coisas que eu não faço. Os professores têm que saber o que eles ensinam e fazem, mas nós não sabemos. Vamos lá. Então, esse comportamento de dona da verdade que vocês já colocaram aí é de vaidade, e ela fala de tolice, no caso de matéria de crença. Querem comentar isso da matéria de crença? Quando um casal, cada um tem uma crença. Não querem, né? Nádia, eu acho que é fundamental, né, nesse momento, de buscar, através da paciência, da aceitação da religião do outro, né, ambos, né, respeitarem-se, né? Porque se não houver respeito pela crença do outro, não há como se conduzir, né, ambos no mesmo lar, né, porque vai haver discussão o tempo todo, né? Então, a paciência, a aceitação da forma como o outro entende, né, e aceita a mensagem cristã é de fundamental importância. Eu vejo assim, né, nos lares em que os casais não comungam a mesma religião, né? Pois é, né, Milton? Nós temos a tendência de nos concentrarmos no que não dá certo, no que é diferente. É a nossa tendência, né? Mas nós devemos nos fixar, agora em matéria de religião, naquilo que nos une. O que nos une? Deus. Ah, não sou católico, não tem nada de Jesus. Não tem importância, vamos falar de Deus.
Eu não gosto de Nádia. reencarnação, tenho medo, sei lá o quê. Não tem importância, vamos falar de prática do amor. Nádia, aí entra uma coisa que eu chamo tolerância. Sim. Essa companheira fácil, né? Tolerância, além do respeito, como o Newton falou, tem a tolerância. Eu tolero, entendo, compreendo a crença do outro. O que não quer dizer que vamos entrar em conflito por conta disso. Que cremos no mesmo ser, que é Deus, mas cada um dentro da sua área. Aí temos que tolerar. Isso, Úrsula. Diga. É isso que eu estou te falando. Não importa como que eu creio em Deus, que religião eu tenha, eu tenho que tolerar. Temos que, no caso familiar, ter uma crença única. É Deus. Seja de que forma for que eu acredite em Deus, em que religião for, tem que existir a tolerância e o respeito. Exatamente. É que, às vezes, nós esquecemos de pensar que Deus é comum a nós e ao outro. Esse esquecimento é fatal. E você veja o movimento interreligioso, eu sou do movimento interreligioso. É exatamente isso. Ainda ontem eu reprisei um programa do Novos Rumos, que é aquele meu programa de entrevistas. Eu reprisei uma entrevista com Haidar, que é um muçulmano. Perguntei tudo a ele, perguntei até sobre o homem-bomba. E ele explicou qual é a visão que os muçulmanos têm de Jesus, ele explica tudo, e a gente pode e deve conversar sobre tudo. Falamos sobre os pilares da crença dos muçulmanos e fomos em frente. Não há nenhum problema nisso, né? Mas, às vezes, nós esquecemos de pensar naquilo que nos une. Bom, vamos correr um pouco. Sim, aí ela fala aqui que é vaidade e tolice. Quando eles todos dizem isso, mas eu fali, foi a minha queda total, o meu desastre e tudo, é um ponto positivo de todos eles, né? Porque eles refletem nessa fala que eles já buscaram a sua intimidade no autoconhecimento. Isso reflete também uma coragem de expor o lado menos feliz, que é uma coisa que nós não gostamos de fazer. Nós nos relacionamos socialmente dando sempre assim, o lado, a gente sabe qual é o lado favorável para a foto, né? Ou atualmente é para selfie, né? Então, você repara que certas pessoas só tiram foto assim, porque este é meu ângulo melhor. Nós estamos sempre querendo socialmente oferecer ao outro o ângulo melhor. Não porque nós estamos preocupados com o outro, nós estamos preocupados conosco, para nos apresentarmos da melhor forma. Nada contra, desde que isso não seja o móvel principal da nossa relação com o outro, não é isso? Agora, Guilherme, ainda há pouco você falou nas discussões do casal, não foi? Exatamente. Existe aqui alguma referência às discussões? Muito bem, todos lembraram. São fluidos, que elas dizem aqui, são fluidos venenosos, que vêm da mente enfermiça e rebelde. Aí, qual foi a consequência? A consequência desses fluidos venenosos, a mente fica adoentada, a mente rebelde fica adoentada, e aí ela se declarou: fiquei inapta para a tarefa mediúnica. Olha que coisa grave. Isso é bem grave para nós, né? Muito bem. Agora vamos lá. O André, ele estava louco ali para ficar naquele grupinho. Isso aqui é só um grupinho. Aí,
ele estava curioso para outro grupinho, o grupinho da dona Ernestina, lembram? Pois é. Um problema, Nádia. É o quê? Só tem um problema. Você está começando um novo grupo, seu tempo já acabou, mas vamos lá. Dependendo da disposição do grupo, eu acho... a gente fica. Tem que ser mais enxuta agora para fechar. A culpa é de vocês que me dão um capítulo tão rico, entendeu? É sempre bom a gente terceirizar a responsabilidade. Pronto, não é meu problema, é de vocês. Bom, mas então vamos reduzir aqui. Você me dá uns 5 minutinhos só? Eu dou 10. Tenho certeza. Ai, mas que magnânimo! Que magnânimo! Vão aceitar ouvi-la mais um pouco. É o quê? Tenho certeza que todos vão aceitar ouvi-la mais um pouco. Então tá bom. Então, se vocês não aceitarem, calem-se para sempre. Arte de saber calar, viu? Se vocês não aceitam. Com certeza aceitamos. Tá bom, obrigada. Obrigada. Deixa eu escolher aqui uma questão. Tem umas questões aqui tão importantes, tão interessantes, que é uma coisa assim, né? É uma coisa difícil. Mas vamos lá. Esse outro... Assim, eu queria falar sobre o André. O André queria explorar aquele grupinho, mas aí ele já foi para o outro, esse da dona Ernestina, que era curiosa, curiosa, curiosa. O André também estava curioso, mas existe curiosidade e curiosidade, né? Existe uma curiosidade positiva? Com certeza. Ou é só aquela curiosidade de saber o que a vizinha está fazendo? Não, existe há uma curiosidade, hein? Há uma curiosidade positiva. É a curiosidade do estudante, a curiosidade do cientista, a curiosidade do filósofo, a curiosidade, atenção, do espírita, querendo estudar cada vez mais a doutrina, etc. Essa é a curiosidade positiva que nos leva para frente, ou para aprofundarmos o que nós tenhamos em mente, né? Aí havia uma moça lá, jovem. Aí essa dona Ernestina, bem curiosa, ela queria saber a causa do desastre de uma moça. Lembram disso? Como é que você faliu? Perguntou ela. Aí ela respondeu, o medo. Lembram que era o medo? Sim, o medo. Pois é. Qual pode ser a causa desse medo dessa moça? A falta de confiança, né? Não pode ser a falta de confiança, a insegurança pessoal, né? Ela tem uma personalidade insegura, né? Ela pode trazer algumas fobias de encarnações anteriores, e evidentemente que isso se reflete na encarnação, ou se refletiu, no caso da moça, nessa encarnação recém-finda, não é isso? Porque ela diz assim, eu tinha medo de tudo e de todos. Também isso pode advir de determinadas circunstâncias de educação na família, quando ela era bem pequena. Porque o que acontece nessa nossa idade tenra fica marcado para o resto da nossa vida. E nós desenvolvemos padrões de resposta às situações, às pessoas, etc. Especialmente, Nádia, quando a gente não deixa os nossos filhos experimentarem por eles mesmos, né? E fazemos no lugar deles, e aí cria o medo de errar, né? O medo de errar é um corrosivo do psiquismo humano. E quando você tem medo de errar, você fica inseguro, você fica inapto, você não vai à frente. As suas relações interpessoais ficam de péssima qualidade. Nas do trabalho também. Enfim, é uma coisa horrível. Mas vamos em frente. Aí, olha só, dona Ernestina, o que ela diz assim? Ah, mas isto me impressiona muito. Você foi muitíssimo preparada. Ela já está fazendo julgamento aqui da moça.
é uma coisa sensacional, mas ela está querendo ajudar a moça, mas desse jeito, que é o nosso jeito, né? Cá para nós, né? Então, ela está fazendo avaliação, está fazendo julgamento, mas, ao mesmo tempo, aqui tem um toquezinho de humildade, vocês não acham? Porque a moça disse assim, ela mesma disse, a dona Ernestina disse, mas quando nós estudávamos lá no Ministério, as instrutoras lá do Ministério de Esclarecimento, elas consideravam que você, a jovem, era padrão para as demais. Então, criou-se uma expectativa de ela ser um grande sucesso na encarnação. E vamos lá. Aí a moça disse assim, autoavaliação da jovem. Ela disse, a extensão da minha bancarrota pessoal. Não, mas, ao mesmo tempo, não devo fugir à realidade. Você veja como lá no plano espiritual eles todos já tinham desenvolvido uma certa postura, que daqui a pouquinho nós vamos resumir. A extensão da bancarrota pessoal. Aí diz, não devo fugir à realidade, porque antes fugia por medo. Mas não vigiei como se impunha. Então, aqui nós temos fuga à realidade, mas ela depois diz que faltou vigilância, ela mesma diz. Existe aqui uma questão, possivelmente, de baixa autoestima, não é isso? E agora, também, lá no Evangelho, existe uma coisa, o capítulo, não fica olhando para o relógio, não, hein, Guilherme? Tem uma questão da fé, que é a fé humana e a fé divina, lembram? Aqui também faltou fé humana na moça. Porque ela podia dizer, não, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar, eu vou ter cuidado, não vou me lançar ali num precipício, mas eu vou avançar um pouco para me dominar e tudo. Psicólogos dão essa orientação, não é não, dona Ana? Eles dão. Aí, aqui tem uma questão de heteropercepção, que ela diz assim, para os amigos, ela era considerada virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Considerar isso, de algumas vertentes religiosas, nós temos muitos indícios e até comprovações, ainda na atualidade. Porque a pessoa que é muito rigorosa com exigências é considerada como uma pessoa virtuosa, mas ela pode ser considerada como uma pessoa perfeccionista, que é um dos grandes defeitos humanos. Agora, ninguém mais na entrevista de trabalho, porque antes era assim, qual é a sua maior virtude, alguma coisa assim? Eu sou perfeccionista. Perfeccionismo é um defeito. Né? Pergunta a Hamed só para ver. E aí, quando ele diz rigorismo das exigências, é um grau de clausura muito alto da criatura. Ou seja, é um grau em que a pessoa fica fechada em si mesma e sobre si mesma, que não vê mais as coisas, é extremamente exigente, rigorosa com essas coisas. E aí, ela, no plano espiritual, ela conclui a autoavaliação. Eu era uma enferma voluntária. Essa expressão deve ser uma coisa que a gente guarda para nós. Tantas vezes nós voluntariamente enfermamos por conta de nossos mecanismos. Aí nós temos que parar, eu acho, porque não estou gostando ali da Nádia, posição da cabeça do Guilherme, hein? Olívia, querida, deixa a Nádia fechar o assunto dela, porque o tempo dela já acabou, tá? Fecha, querida, faz uma síntese agora. Eu não entendi o que ela falou. Não, eu pedi para ela ter a gentileza de deixar você encerrar. Mas deixa ela dizer só uma coisinha. Diz 2 sílabas, Olívia.
Não, eu queria lembrar, quando falou nesse rigorismo, eu me lembrei de Paulo de Tarso, que era rigoroso, mas por dever, né? Por amor ao judaísmo, a tudo quanto ele fazia. Quando ele encontrou o Cristo, modificou tudo, né? Foi difícil também. Mas esse é um grau de clausura. Você veja que a intolerância religiosa que nós vemos ainda hoje, que ao longo dos tempos, com a Inquisição, com a Idade Média toda, com, por exemplo, a Igreja Católica também na época da Joana de Ângeles, lá no México e tudo, isso é intolerância, isso gera intolerância. Você é rigorosa e fica fechada no seu canto. Agora está na moda dizer bolha, né? Eu vou dizer para pensarem que eu sou moderna. Então, estamos aqui nessa situação e que ela fala do assédio de todos os elementos contrários. Aqui vai dar, nós já sabemos onde. Aí nós já falamos mais ou menos, estou encerrando, viu, Guilherme, para você ficar um pouquinho animado. Estou encerrando. Só que o tempo verbal é contínuo. Então, o que foi que aconteceu lá com a Adélia, casada com aquele senhor, que era dependente da esposa? Ele era dependente vibratório da esposa. E quando isso acontece, você, na verdade, você não desenvolve musculatura pessoal, emocional, não desenvolve resiliência. E foi o que aconteceu com ele. Ele se sentiu tão desamparado que caiu nos braços de uma outra senhora. Cá para nós, né? Que coisa difícil. Nós já vimos que era processo obsessivo para lá e tudo mais. Estou terminando, viu, Guilherme? Quem apareceu no final do capítulo? Eu disse para vocês ficarem de olho nele. Quem apareceu? Vicente. O Vicente. Olha o Vicente aí, gente, outra vez. Como é que termina esse capítulo? O André queria ficar mais junto do grupo para se inteirar daqueles assuntos, das histórias daquelas criaturas. Mas o Vicente não deixou, não. Vamos ver aqui o que é que o Vicente disse. O Vicente tinha que sair. O André diz, André, tornara-se a palestra sumamente interessante. Oba, vou ficar aqui para ver. Desejava acompanhar-lhe o curso. Isso é o André. Mas Vicente chamou-me a atenção para outro assunto e era necessário acompanhá-lo. Aí ele não fez o que ele queria. Teve que obedecer. Ainda que seja um mentor, às vezes a gente quer fazer o que a gente quer, né? Sabe, toda vez que eu vejo isso, eu penso, sabe o quê? Nos nossos irmãozinhos, os cães, o dono sai a passear com ele, aí ele quer ficar parado para fazer pipi, ou então ele quer dar um mimo, um beijinho no outro cachorrinho, e o dono não deixa nem ele fazer xixi, que é uma maldade. Então, às vezes, a gente quer fazer uma coisa, mas nós somos arrastados pela tarefa, pelo dever, etc. Agora, vamos lá. Qual é o leitmotiv nesse capítulo? Lembram que é leitmotiv, né? Não? Leitmotiv é um elemento que é repetido, é reincidente ao longo de uma coisa. Essa coisa, se for, por exemplo, uma peça musical, isso é o leitmotiv na música. Por exemplo, se você tem uma peça de Shakespeare, aí toda hora, quando vai começar um temporal, aí tem The Shriek of the Owl, o grito da coruja. Aí vai, quando vai acontecer outra coisa, lá vai a coruja piar outra vez. Isso é leitmotiv. Todos esses capítulos, as obras literárias têm isso, acabamos de ver com Shakespeare e muitas outras. Então, qual é
a questão central que se repete, ou que se coloca aqui com umas ligeiras nuances, mas que é a mesma coisa no fundo. Muito bem. Relações familiares. Qual é o ponto central, nodal disso? São as relações familiares. Aí algumas variações. Um é displicente, é implicante, o outro é displicente, indiferente, o outro tem essa questão da dependência. São os mecanismos das nossas relações interpessoais e intergrupais. Esse aqui é o ponto dessa questão. Agora, o lado bom da indiferença, poxa, tem lado bom da indiferença? A dona Ernestina podia pensar isso. Porque se os outros estão indiferentes, nem ligam para mim, não cuidam do meu tempo, aí eu aproveito o tempo que os outros não estão nem ligando para mim e trabalho. É o que se chama fazer uma limonada daquele limão. Agora, existem outros leitmotivs. Já falei para vocês, mas é só para a gente fechar. Todos eles, no início já temos cola no início do capítulo. Quase todos comentavam as derrotas sofridas na Terra. É isso. Aí eles revelam confiança na providência. Vocês perceberam que todos eles dizem, não, mas eu estou esperando uma outra oportunidade. Eu estou falido na minha tarefa, mas eu estou aguardando a providência divina me ajudar. Estou aguardando novas oportunidades, são as expectativas, e eles revelam com isso a fé. Então, agora eu quero fazer uma homenagem aqui à virtude do Guilherme, que me concedeu aqui uns minutos. Que Deus te abençoe. Multiplique também em minutos e bênçãos e luzes para você os minutinhos que você me deu. Desculpe, tá? Um beijo para você. Desculpe meu excesso de rigorismo. Um beijo para vocês também, todos. Hein? Desculpe meu excesso de rigorismo. Ah, você aqui. Isso sabe o que é? Clausura mental. Clausura mental. Aliás, nós espíritas, temos um certo rigorismo com a disciplina, e a disciplina do horário. É claro que nós temos que ter, mas eu acho que é 333, lá no final de Livro dos Médiuns, que há um chamamento para nós sermos moderados nessa questão, porque isso acaba sendo uma doença nossa. A alma fica enferma, né? Porque fica no grau de clausura e não se comunica, não percebe as coisas no entorno, né? Eu agora estou percebendo no entorno, porque já acabou mesmo definitivamente meu tempo, mas eu sou muito grata a Deus que permitiu o Guilherme ter essa expansão de generosidade. Mas isso é de verdade, viu? Não é só de brincadeira, não. Estou dizendo de bom humor, mas é de pura verdade que eu te agradeço a paciência, agradeço também a vocês toda a paciência por me acompanharem e nos darem a oportunidade de conversar sobre essas questões que são muito profundas na obra de André e na obra de Espírita, todas as obras espíritas de um modo geral, mas que nós apenas lemos em vez de estudarmos. Beijo para vocês, Deus abençoe todo mundo e nos mantenha unidos como irmãos. Um beijo. Vamos ouvir a Denise fazer a nossa prece final, e aí a gente fica aqui nessa sala de confraternização. Tá bom. Senhor Jesus, aqui estamos para lhe agradecer pela bênção de uma noite de reflexão, de aprendizado, de forma descontraída, e que simplesmente, Senhor, recebe o nosso muito obrigado por mais esta oportunidade concedida a cada um de nós,
Abençoa, Senhor, a nossa irmã Nádia, abençoando também, Senhor, a todos os nossos irmãos em humanidade. Despede-nos na tua santa, doce e serena paz. Que assim seja. Assim seja. Obrigada.